Eu sou Maria Tereza, da Peopleway, uma empresa especializada no desenvolvimento de líderes. Eu gostaria de trazer algumas reflexões para vocês aqui hoje, que eu acredito que vão mexer com seus paradigmas sobre liderança. E para conduzir essas reflexões, eu gostaria de lhes apresentar alguns questionamentos. Nós da Peopleway acreditamos que não são as respostas que movem o mundo, mas as boas perguntas. Você está sendo o melhor líder que pode ser? O que você inspira nas pessoas ao seu redor? Que tipo de líder o mercado espera hoje? A cultura da sua empresa realmente contribui para o desenvolvimento das pessoas? As pessoas do seu time buscam naturalmente o desenvolvimento contínuo? E você tem buscado cotidianamente o seu crescimento contínuo? Nós estamos vivendo um momento de forte turbulência, onde a mudança ela se tornou a única constante. É interessante que Peter Drucker já dizia, no início da última década, que a única certeza que temos é a incerteza. É neste momento de tamanha adversidade que o posicionamento da liderança se torna absolutamente chave dentro das organizações e da sociedade. O ser humano, ele tem uma tendência comportamental na adversidade. Diante de crises, de ameaças, de momentos difíceis, a tendência do ser humano é adotar um destes três comportamentos: lutar, fugir ou congelar. Exatamente. São comportamentos absolutamente automáticos, naturais. Todos nós vamos agir assim diante da adversidade. Vocês conseguem imaginar as pessoas congelando, estagnando, fugindo? Opa, não é comigo. Ou lutando? É interessante que aparentemente lutar parece ser uma boa saída, não é mesmo? Mas não é dessa luta construtiva que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma luta absolutamente improdutiva, uma luta reativa. É interessante que nós precisamos refletir que estes comportamentos, eles foram programados em um cérebro muito primitivo, que precisava dar respostas rápidas para manter a sobrevivência, ao lidar com ameaças reais. Ou seja, era do leão que nós estávamos fugindo, nós tínhamos que responder de forma rápida, imediata, garantir a sobrevivência. É interessante que no momento atual, não é do leão que nós estamos fugindo, não é verdade? Nós temos que nos posicionar diante do aumento da alta do dólar e não de uma ameaça real e iminente como o leão. Ou seja, esses comportamentos, eles têm nos servido bem há milhares de anos e até hoje fazem parte do nosso sistema de defesa, não é verdade? Porém, hoje, os nossos desafios são outros, né? E mesmo assim, o nosso cérebro, ele vai tentar reagir dentro de um destes três modos, no automático. O que fazer, então, para sair deste automático? Lutar, congelar, fugir, nos levam a um ciclo que não aumenta a nossa performance. É interessante que nós chamamos de ciclo da sobrevivência. Eu tenho participado de vários contextos organizacionais e é incrível observar como as pessoas estão se comportando hoje diante deste cenário de adversidade, deste cenário de crise, dentro do ciclo da sobrevivência. Tá? Eu tenho visto no real, no cotidiano das empresas, comportamentos reativos, né, fazendo com que as organizações funcionem
deste modo. Tá? É interessante que o ciclo da sobrevivência, ele é acionado por um pensamento de escassez. Quando as pessoas têm a percepção de que não tem espaço para todo mundo, não tem espaço para todos, né? Essa crença, ela aciona um comportamento que é absolutamente reativo. Um comportamento que leva a uma competição extremamente desleal. É exatamente quando todos deveriam unir esforços para um alto nível de produção, né, que os comportamentos mais comuns serão exatamente os comportamentos avessos, né, avessos à alta performance. Né? Serão comportamentos de repetição, comportamentos de manutenção do status quo. É interessante que no ciclo da sobrevivência, as pessoas estão ocupadas demais em se proteger, ao invés de canalizar energia, né, para comportamentos mais produtivos de cooperação, de inovação. E é interessante que quando nós falamos do ciclo da sobrevivência, facilmente, né, nós temos a percepção das pessoas nesse movimento de autossabotagem, num movimento de desculpas, de justificativas, de defesa e ataque absolutamente improdutivos. É interessante que é um ciclo onde se consome muita energia, mas com pouco ou quase nenhum resultado. Quando nós falamos do ciclo da performance em oposição ao ciclo da sobrevivência, nós já estamos dizendo que o ciclo da performance, ele parte de uma percepção de abundância. É interessante que os comportamentos de cooperação, de troca, eles partem de uma percepção absolutamente oposta e antagônica ao ciclo da sobrevivência. A partir da percepção de abundância, né, as respostas comportamentais são absolutamente outras. Né? As pessoas, elas entram num movimento absolutamente diferente. Né? Quando nós falamos do ciclo da autossabotagem, né, nós falamos de um comportamento, de um dispêndio de energia absolutamente improdutiva, de uma ilusão de missão cumprida, nada se morre na praia. E é interessante que as pessoas elas ficam tão boas em desculpas e justificativas que convencem até a si próprios. Né? É interessante que nesse momento gera conforto, mas não gera resultado. Eu tenho uma ilusão de missão cumprida. Então, como alcançar este ciclo da performance? Como sair desse modo de funcionamento que nos leva a um ciclo improdutivo? É interessante que uma boa reflexão é qual a competência-chave para se alcançar este padrão comportamental do ciclo da performance. Diante da adversidade, o posicionamento que nós precisamos dos nossos times de trabalho é exatamente este. É identificar o que eu ainda não fiz, o que eu posso fazer, quais as oportunidades podem surgir. Este cenário pode viabilizar quais oportunidades. Eu gostaria de lhes contar uma história que nos permite uma reflexão sobre o impacto que eu, líder, gero na minha equipe, o impacto que eu gero nas pessoas que estão à minha volta. A história é exatamente sobre o efeito Pigmalião. A realidade ela pode ser influenciada pela sua expectativa. Quando nós falamos do efeito Pigmalião, nós vamos nos lembrar aí de uma historinha da mitologia grega. Pigmalião era um escultor que se apaixonou pela estátua que ele esculpira ao tentar reproduzir a mulher ideal. A deusa Afrodite, ela apiedou-se da pureza das intenções de Pigmalião e transformou essa estátua em uma mulher de carne e osso com quem Pigmalião se casou e teve uma filha.
O mito de Pigmalião, ele traduz um importante elemento do comportamento humano. A capacidade que nós temos de determinar os nossos próprios rumos. É interessante, nós temos a história de dois psicólogos, Robert e Lenore, são dois psicólogos americanos que fizeram um importante estudo em 68, que inclusive deu origem, né, ao conhecido efeito Pigmalião. O propósito do experimento, ele era exatamente confirmar a hipótese de que a realidade ela pode ser influenciada pela expectativa dos outros. E essa influência ela poderia ser tanto positiva quanto também negativa. Dependia do rótulo que a pessoa então recebesse. Vamos então analisar esse estudo. O que aconteceu? Na verdade, os psicólogos separaram uma classe em dois grupos distintos e fizeram uma sugestão aos professores daqueles alunos. Disseram que na classe A, né, existia uma capacidade intelectual, digamos, diferenciada, né, que foi comprovada num teste, né, num teste de inteligência. E que na classe B, né, nós tínhamos pessoas que não tinham se saído tão bem neste teste. É interessante que meses mais tarde, né, os alunos foram novamente testados, e aí sim, já no real, e foi confirmado, né, um desempenho maior na equipe A quando comparada ao desempenho da equipe da turma B. Né? O que este estudo comprovou, pessoal? Qual é a reflexão importante que nós temos aqui hoje? Este estudo ele mostra que a atitude dos professores, elas foram facilitadoras, elas foram estimuladoras do sucesso dos melhores. O efeito Pigmalião é uma forma de profecia autorrealizável. Pessoas de quem se espera pouco, né, internalizam este rótulo e apresentam resultados inferiores aos daquelas pessoas que absorveram então rótulos positivos. E isso acontece inclusive com expectativas inconscientes também. O que este mito tem a ver com a liderança nas organizações modernas? Dois professores do IMD, Manzoni e Barsu, publicaram um livro em 2002, muito interessante, que se chama A Síndrome do Efeito para Falhar. Neste livro eles exploram o impacto que a expectativa do supervisor tem sobre o desempenho dos funcionários. Ou seja, como que o supervisor interpreta cada ação de seu funcionário com base no rótulo que ele cria mentalmente. E como que isso impacta no desempenho real daquele profissional. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, um funcionário que busca pelo seu líder para uma ação muito simples, como pedir um feedback. Se esse funcionário é visto como uma pessoa de alta performance, muito possivelmente a interpretação deste líder vai ser: poxa, desejo de aprendizado, de crescimento, ele busca por um retorno, isso é muito positivo. Mas se este mesmo funcionário tem um rótulo de baixa performance, possivelmente a busca por um feedback vai ser interpretada como insegurança, como fraqueza. Ou seja, o ponto é, como este rótulo vai limitar no real o desempenho daquele funcionário? É uma reflexão bastante importante. Pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês 2 modelos de liderança onde nós poderemos fazer uma analogia com o nosso momento atual. Este modelo de liderança, onde eu faço uma analogia com o barco de remo, é um modelo que não se encaixa mais na nossa realidade. Ele se encaixa em um lago, em um momento onde o lago é plácido, calmo, tranquilo. Um barco de remo funciona bem em águas tranquilas, em águas calmas. Vejam comigo a posição do líder em um barco de remo. O líder se assenta na popa e olha para frente.
O líder está enxergando os desafios que estão pela frente. Mas a equipe, vejam só o posicionamento desse time de trabalho. A equipe está olhando para o líder e de costas para os desafios que estão por vir. É interessante que num desenho como este, facilmente nós podemos enxergar que a visão é uma visão centralizada. Quem está enxergando o que está por vir, quem está vendo o futuro, os objetivos, é o líder. Dessa forma, a decisão é absolutamente centralizada no que o líder consegue enxergar, no que o líder consegue ver. Neste modelo, nós vamos poder observar que o foco das pessoas, que o foco da equipe é na tarefa. O foco é absolutamente na tarefa. É muito frequente nós enxergarmos uma forte resistência à mudança. As pessoas estão altamente adaptadas a um padrão comportamental, a uma forma de funcionar. É interessante que num modelo como este, é muito comum nós assistirmos a um posicionamento de desculpability. O que eu quero dizer com isso? Desculpas e justificativas que vão engessar o comportamento das pessoas. E, naturalmente, o líder se torna o solucionador de conflitos. Tá? É esperado que o líder, inclusive, faça essa interface entre os membros da equipe. As pessoas vão delegar ao líder a solução dos problemas cotidianos. Quando a gente olha para um outro desenho de liderança, desenho este mais aplicável ao nosso momento, às águas turbulentas, aqui eu já tenho um bote de raft. Nesse desenho, será que é possível nós identificarmos aonde está o líder? A posição desse líder fica tão claramente definida assim? É interessante que num modelo como este, a visão, ela precisa estar compartilhada e naturalmente já estar internalizada por cada um dos membros da equipe. Em águas turbulentas, nós teremos muito ruído. Não será possível a todo instante ouvir o direcionamento deste líder. Esse time de trabalho ele precisa estar muito mais preparado para a tomada de decisão. E é interessante que num modelo como este, nós precisamos de competências flexíveis, nós precisamos de pessoas muito mais conectadas ao resultado do que à tarefa. Num desenho como este, nós precisamos de pessoas que vão agir com accountability, capazes de assumir a responsabilidade pelas suas atitudes, pelas suas ações e pelo resultado. É interessante que num desenho como este, nós enxergamos relações muito mais conectadas e pessoas muito mais preparadas para se adaptarem e responderem a um contexto de mudança. E é interessante, pessoal, que não existe um outro caminho que não preparar essas pessoas para este padrão de resposta comportamental. Como foi possível observar no desenho do ciclo da sobrevivência, os comportamentos de luta, fuga e congelamento são respostas primárias, são respostas automáticas e naturais. Nós precisamos desenvolver nos nossos times de trabalhos comportamentos muito mais elevados. Mas é exatamente aí que o papel do líder será absolutamente essencial. Porque estes comportamentos são comportamentos aprendidos, são comportamentos desenvolvidos. Nós vamos precisar investir e desenvolver as nossas equipes para que eles possam, naturalmente, avançar nessa resposta comportamental. E é aqui que eu gostaria de destacar para vocês o desenho de liderança que é esperado, não só neste momento de extrema adversidade, de extrema mudança, mas neste século. É um desenho em torno de um líder que é desenvolvedor, que é um coach, sim, que é uma pessoa que vai ser orientador, educador, promotor de autonomia. Este é o maior fruto que se espera do trabalho desta liderança.
O líder coach é o líder que promove autonomia comportamental.